Olá, hoje nós vamos falar sobre as garantias que devem ser respeitadas nos procedimentos administrativos disciplinares e o papel fundamental do advogado. Você verá o que não deve ser permitido pelo advogado na condução da defesa em um processo ou sindicância disciplinar. E, naturalmente, todos os princípios que devem ser respeitados. Então, já te peço antecipadamente para se inscrever no nosso canal e acione o sininho para que você possa receber os novos vídeos sobre temas importantes e atuais. E não se esqueça de dar um like no nosso vídeo se você gostar, ok? Bom, então vamos logo para o assunto do foco da questão. Vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, trabalhando nessa área há muitos anos, eu já vi coisas inacreditáveis acontecerem na condução de um processo disciplinar. Mas cabe aqui uma distinção, tá? É preciso que você saiba que na maioria dos casos, os procedimentos disciplinares são movidos nas procuradorias estaduais e municipais, né? E também acontecem em grandes municípios ter uma procuradoria, ok? Então, esses procuradores, bem como os federais, eles têm comissões processantes permanentes, né? Ou unidades processantes, e são todas pessoas de muita capacidade. Então, nesses casos, conforme só poderia ser, né? A gente observa que existe, né? um profissionalismo, ou seja, são respeitadas as regras processuais, muito embora, naturalmente, né? Como em todo lugar, né, existe ainda algum resquício de autoritarismo, né, que deve ser repudiado pela defesa, né, que deve agir sempre combativamente contra qualquer abuso. Afora esses órgãos especializados, o que tenho visto são verdadeiros absurdos, obviamente com algumas exceções também, mas eu vou dar um exemplo de um caso concreto aqui, onde eu vou contar rapidamente para que vocês tenham uma noção do que acontece. Tá? Uma cliente certa vez me procurou, chegou até o meu escritório com uma intimação para uma audiência de interrogatório que iria ocorrer 2 dias depois dela haver recebido a intimação. Ou seja, ela recebeu a intimação até localizar um advogado, até chegar numa conclusão, ou seja, o interrogatório dela, quando ela chegou até a minha pessoa, era para o dia seguinte. Eu observei que a intimação, ela fazia alusão a uma portaria que foi publicada na imprensa oficial, né, do município, e o município, que eu também não vou citar qual é, né, por uma questão aí de ética, né, senão fica muito fácil localizar. Ou seja, ela não foi devidamente citada, ela foi intimada, e essa portaria é aquela que publica-se no Diário Oficial, que não revela nada sobre os fatos. Ela só fala que há uma portaria que foi instaurada contra a pessoa, um procedimento disciplinar. Ou seja, não houve citação válida, ela não recebeu uma cópia da acusação, da portaria, né, com a acusação, onde deveria constar lá os fatos, né, e a tipificação legal. Recebeu fora do tempo, fora do prazo, ou seja, não foi respeitado pelo menos o prazo mínimo de antecedência de 3 dias. Ou seja, formalmente essa cliente não sabia do que se defender. E naturalmente o advogado dela também não, né? Ninguém leva uma pessoa para um interrogatório sem saber do que está sendo acusada, ok? Então eu já garanti para ela ali naquele instante que ela não iria ser ouvida naquela data, e que eu iria diligenciar junto ao órgão, né, a comissão processante, para saber sobre os fatos e o que ocorria ali. Imediatamente, então, me dirigi, ato contínuo, lá para essa comissão. E aí então eu pude notar que os membros, todos os membros, 2 membros e mais o presidente, eles não possuíam formação jurídica. Ou seja, eles não eram bacharéis em direito, não sabiam nada sobre o processo propriamente dito, né?
e verifiquei, vendo os autos, que não havia uma portaria, não havia sequer uma portaria acusatória. O que eles chamaram de portaria foi o quê? A publicação no Diário Oficial, que tem um nome, né, de portaria, onde se leva ao conhecimento do funcionário que ele está sendo acusado num processo administrativo. E o que havia nos autos era o quê? Esses autos que vieram através de ordem do superintendente da área da educação, né? Onde havia vários relatos esparsos, né? Dessa autoridade, indicando ali transgressões disciplinares. Olha, no dia tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu aquilo, mas isto não tem força de uma portaria. A portaria ela tem que preencher os requisitos, né, como da narração do fato sucintamente, né, de todas as acusações, e a tipificação legal, numa única peça clara, incisa, para que permitir o que? A ampla defesa, né, feita através de um advogado, onde ele tem condições de defender sobre acusação clara. Então, nesse caso aí, eu acabei conseguindo a extinção desse processo, que na verdade, formalmente, não havia sido devidamente instaurado, com a simples argumentação de que se tratava de um ato ilegal e abusivo, e que eu iria interpor um mandado de segurança, onde posteriormente seria responsabilizado o Estado e, consequentemente, os seus prepostos, através de uma ação de responsabilidade civil. Então, não pensem vocês que isso não acontece com uma certa frequência. Então é nesse sentido que o advogado deve estar atento para as garantias e formalidades no processo administrativo disciplinar. Esse processo regrado pela Lei Federal 8.112 de 1990, ampliado pelos efeitos da edição da Lei Geral do Processo Administrativo da União, através da Lei Federal 9.784 de 1999. Essa lei estipulou em seu artigo 69 que essas regras se aplicam subsidiariamente, né, no que couber aos processos estaduais e municipais, e são reflexos dos princípios gerais do processo administrativo, tá? Sobre os efeitos disciplinares. Então, elas têm um sentido geral. Então, sabemos que cada estado tem o seu estatuto, cada município tem o seu estatuto e se aplica, acima de todos eles, esses princípios. Vejamos, então, especialmente, as regras básicas, pelo menos as básicas, além daquelas particulares, que devem ser respeitadas, as formas previstas em lei, sob pena de contrariar o princípio do devido processo legal. Então aqui não se inventa nada. Olha, eu vou mandar de outro jeito, eu vou mandar intimação via e-mail onde não consta e-mail, eu vou mandar X. Tem que respeitar a lei, né? Para não fugir do princípio do devido processo legal. De outro lado, as decisões de atos e pareceres do órgão jurídico e da decisão final deverão estar sempre baseados, alicerçadas nas provas que foram carreadas aos autos. Em respeito ao princípio da motivação, isso tem que ocorrer, não pode haver uma decisão, né, onde a motivação se encontre fora da prova dos autos. E, finalmente, o advogado deve atentar para o fato de que a sanção aplicada deverá ser sempre moderada e estar em conformidade com a gravidade ou não do fato, devendo ser respeitado o princípio da razoabilidade.
Esse princípio tem matado muitas penas de demissão. A pena tem que ser razoável e proporcional. O princípio da proporcionalidade da pena. E além disso, a argumentação de que a instrução deverá ser célere, existe aqui em São Paulo uma chamada via rápida, né? Essa argumentação não pode de forma alguma deixar de propiciar os elementos necessários de defesa, de forma alguma. Então, a aceleração do processo é um problema da unidade, da comissão. O problema da defesa é fazer a ampla defesa do seu patrocinado. Então, tudo deve estar em conformidade com a ampla defesa na formação da convicção da autoridade julgadora, em respeito ao princípio da eficiência e segurança jurídica, né? Então, vale lembrar que se deve ser também sempre respeitado o direito do advogado constituído. Presta atenção, muita gente se cala, muitos advogados se calam. Deve ser respeitado o direito do advogado constituído em aconselhar o acusado durante o interrogatório, se for preciso. É óbvio que não é no interrogatório o melhor momento para você instruir o teu cliente, durante o interrogatório. Mas se for preciso interrompê-lo, se for necessário, esse direito tem que ser exercitado. Canso de ver presidentes da unidade, a hora que você precisa interromper, ele fala assim: doutor, agora não, depois o senhor vai ter as suas perguntas. Você vai falar para ele assim: agora sim, porque é direito do meu cliente dizer o que ele quiser ou não quiser. Eu na defesa técnica, entendo que ele não deve dizer isso ou aquilo, eu quero que ele se cale. Pronto. É diferente da oitiva de uma testemunha, onde, primeiramente, o presidente pergunta e depois você repergunta ao final. Naturalmente que mesmo na oitiva das testemunhas, caso haja qualquer tipo de colocação jocosa entre o que disse a testemunha e o que está sendo ditado para ser escrito, ou de alguma forma sendo colhido, aquilo naturalmente tem que ser alvo da interpelação do advogado pela ordem, ok? Então, o acusado aí tem direito a responder quaisquer perguntas ou não responder, ou ser interpelado para não responder determinada pergunta, né? Que seja capaz de produzir a sua autoincriminação, tá? Então, em hipótese alguma, também o advogado deve deixar que o acusado seja compromissado a dizer a verdade. Acreditem se quiser, acreditem se quiser. Eu já passei por interrogatório onde, por ignorância naturalmente, né, queriam que o acusado se compromissasse a dizer a verdade. Quem se compromissa a dizer a verdade são as testemunhas, né? Então, o réu ele não está compromissado a dizer a verdade, jamais, né? Então, o advogado constituído deve também reclamar verbalmente ou por escrito contra a inobservância de preceitos de lei ou descumprimento de princípios jurídicos, devendo pedir a palavra pela ordem para fazer esclarecimentos de questões de fato ou mesmo para replicar a censura ou acusação que lhe seja feita, inclusive com registro em ata, mesmo no curso da inquirição de testemunhas, foi o que eu falei agora há pouco, fazendo valer o princípio da legalidade, lembrando sempre que o acusado nos processos disciplinares tem o direito de ser tratado sempre com respeito pela comissão processante, a comissão processante e pela autoridade presidente, né? Eles deverão sempre facilitar o exercício dos direitos do acusado, de ter ciência da tramitação dos feitos e de ter vista dos autos e de obter cópias de documentos.
de ser cientificado das decisões proferidas, de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Documentos esses que deverão ser analisados pelo órgão processante e pela autoridade julgadora, tendo ele o direito de ver examinados as suas razões e as provas que produziu. E vale também lembrar que as hipóteses de impedimento e suspeição, previstas nos artigos 18 e 20 da Lei Federal 9.784 de 1999, podem também ser invocadas pelos acusados em feitos administrativos disciplinares, devendo, então, ser respeitado o direito do acusado de que as informações de prova ou diligências observem também o prazo de 3 dias de antecedência. O que não ocorreu naquele caso lá que eu contei para vocês, e às vezes não acontece. Então, se você estiver diante de uma situação dessa, saiba que você não é obrigado a fazer o que a lei não manda, né? Constrangimento ilegal. Vamos lá. Existe ainda a questão do advogado requerer diligências, produzir provas, reinquirir e arrolar testemunhas, além do direito de ser protegido contra, presta atenção, protegido contra a imediata instauração de processo administrativo disciplinar embasado exclusivamente em denúncias anônimas. Atenção, ele deve ser protegido contra uma instauração imediata de um processo quando a acusação anônima for a única razão para a instauração de um processo. Ok? Não pode ser o único motivo da instauração do processo. Apesar de que a administração pública, ela poderá dar início em caráter, se poderá entende-se como deverá, né, dar início em caráter sigiloso e até mesmo reservado a uma investigação e a coleta de provas para eventual instauração de qualquer processo disciplinar. É o que acontece com as corregedorias. Chega lá uma denúncia anônima, então eles vão primeiramente verificar se aquilo tem um cunho de verdade, se existe ali indícios, né, suficientes de autoria e materialidade para depois instaurar, né, o devido procedimento administrativo disciplinar. Ok? Deve também o advogado atentar para o princípio constitucional do direito ao silêncio e do privilégio contra a autoincriminação. E é por isso que o desatendimento de intimação não importa em reconhecimento da verdade dos fatos, nem mesmo importa em renúncia a direito. De modo que o acusado, no interrogatório, pode deixar de se pronunciar sobre determinados fatos, sem que esse silêncio por si só implique em qualquer gravame ao servidor. Muito embora seja aquele o momento da autodefesa. Então, é bom que o advogado consiga auxiliar o seu cliente no momento em que ele vai prestar a sua autodefesa, né? Que poderá em muito modificar o convencimento íntimo da autoridade que vai relatar, né? Que vai emitir ali o primeiro julgamento. Também é direito do acusado pedir reconsideração das decisões que forem adversas e a garantia de que sejam consideradas na aplicação da penalidade a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes ou atenuantes, ok? E os seus antecedentes funcionais. Então, hoje nós ficamos por aqui e não se esqueça de dar um like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com os colegas de trabalho e grupos de funcionários públicos.
Isso para você estar recebendo novos vídeos e atualizações em primeira mão, ok? Inscreva-se também no nosso canal, tá? E clica lá no sininho para você receber esse conteúdo todo. Isso sempre vai fortalecer o nosso canal e poderemos ajudar cada vez mais as pessoas, os funcionários públicos com as questões envolvendo a defesa do funcionalismo, ok? Dúvidas e sugestões podem enviar aqui pelo próprio canal ou pelo e-mail que eu mesmo vou responder para vocês. E por nossa página na web, é a www.projudice.com.br, ok? Sucesso, um grande abraço e fique em paz. Muita força e energia e até a próxima oportunidade.